Bom, para criar esse programa, eu utilizei a mesma lógica do exemplo anterior, que estava mostrando aqui na aula antes do exercício, né? Só coloquei umas outras operações para testar qual que é a conta que a pessoa quer pagar, né? Qual que é o tipo da conta de energia, de luz, e pedir para ela informar, né, o tipo e o valor, e aí bater no saldo, ok? Então, o que que eu fiz? Eu declarei a variável saldo, né? E eu determinei que o saldo mínimo lá na conta vai ser de R$ 500. E agora aqui eu vou chamar a função print para listar na tela todas as opções que eu quero que o usuário tenha quando ele entrar no programa. Então, primeiro vai ser apagar uma conta. Vou utilizar o comando /n para quebrar e jogar a próxima linha abaixo, né? Ou seja, dar um enter, /n. Então, opção 2 vai ser saque, né? /n novamente para colocar a opção 3 e vai ser encerrar operação. Ok? Depois disso, eu vou, né, pedir para ele informar na tela a opção desejada. Para isso, eu vou armazenar também esse valor numa variável chamada opção e vou chamar a função, né, nativa do Python, input, que você já aprendeu a utilizar, para que ele pergunte ao usuário para que ele peça, né, na tela qual ao usuário que ele informe a opção que ele deseja. Então, digite a opção desejada. Legal? A partir desse momento aqui, eu já, né, listei na tela as opções que o usuário tem. Então, agora que o programa vai ficar aguardando ele informar qual a opção que ele quer, né? Tem que dar até um espaço aqui depois de 2 pontos, para o cursor não ficar grudado aqui nos 2 pontos. Então, a partir de agora, eu vou começar a usar os comandos, né, if, a estrutura de comandos if, para testar as opções que o usuário selecionou e aí daí para frente, dentro do escopo de cada comando if, ou else, ou else if, né, fazer as devidas operações que eu preciso que o nosso programa faça. Então, primeiramente, eu vou testar qual que é a opção que o usuário informou aqui e foi armazenada nessa variável opção. Então, para isso, vou usar o comando if, eu vou converter o valor da variável opção para inteiro, né, e vou testar. Se for opção igual a 1, então aqui eu vou colocar uma linha só para ficar um formato visualmente melhor, né, vou colocar uma linha pontilhada aqui, né, e vou pedir para ele selecionar uma das opções, porque se ele dizer que quer pagar uma conta, que é a opção 1, eu preciso que ele me informe quais são os tipos de conta, se é uma conta de energia, ou água, IPVA, por exemplo, ou outros tipos de conta. Então, para isso, eu vou colocar mais uma informação na tela aqui. Eu vou usar o comando print novamente, e nesse comando print eu vou agora pedir que ele selecione uma das opções abaixo, caso ele tenha escolhido, né? Nesse caso que ele escolheu a opção pagar, por pagar alguma conta. Então, eu vou colocar essa informação só para exibir, né, título de informação para o usuário. Selecione uma das opções, opa, da lista abaixo. Ok? Aí, então, eu agora vou listar quais são essas opções. Novamente, vou chamar o comando print, F para formatar. A primeira opção, eu vou colocar, por exemplo, conta de energia ou água. Caso esse seja o tipo de conta que o usuário queira efetuar o pagamento, vou quebrar, né, dar um Enter aqui para ele imprimir o próximo item na linha de baixo, então /N, opção 2, IPVA, por exemplo. IPVA, /N, e aí vou colocar aqui mais uma opção, por exemplo, outros tipos de conta. Então, 3 outros tipos, só isso, ok. A partir desse momento, eu vou pedir para ele informar esse tipo de conta, né, ele vai ser, então, nesse momento que ele está vendo as opções que ele tem, ele vai ter que agora informar na tela qual que é o tipo da opção que ele vai escolher. Para isso, novamente, nós vamos usar a função input, e aí eu vou, né, colocar a mensagem na tela pedindo para ele informar o tipo da conta. Então, tipo da conta, 2 pontos. Observa que aqui eu não estou atribuindo o valor input para nenhuma variável. Por quê? Porque neste exemplo que eu criei aqui agora para você praticar nesse exercício, dessas 3 opções que eu coloquei aqui, tá? Eu vou testar somente a opção 1. Simplesmente para não tomar tanto tempo no nosso tutorial, ok? Então, acaba que esse tipo de conta aqui, ele vai ser mais para título de informação para o usuário, para ele informar o nosso programa aqui qual que é a opção que ele quer utilizar nesse momento. Tá? Mas dentro dessa estrutura de if aqui, quando eu estou testando a condição 1, a opção 1, que é pagar a conta, eu só vou, na verdade, criar aqui uma inteligência para ele testar, né, para ele fazer uma operação para o tipo de pagamento de conta de energia ou água. Legal? Então, vamos em frente. Então, ele vai informar aqui o tipo da conta
E aí, vou precisar que ele informe o valor a pagar. Então, input, valor a pagar, dois pontos. Só que esse valor a pagar agora, eu tenho que armazenar este valor numa variável, porque eu tenho que abater este valor da nossa variável saldo, né? E também para checar se esse valor que o usuário está tentando aqui, informando que ele quer pagar a conta, se ele tem saldo suficiente, ou seja, esse valor não pode ser maior do que 500, porque se for maior, aí eu vou ter que informar para ele que ele não tem saldo suficiente em conta. Então, o valor que for que a função input retornar, eu preciso armazenar ele numa variável. Então, eu vou chamar essa variável de valor a pagar, né? Ele vai receber o valor que foi informado aqui pelo usuário. Ok. Só que antes de eu seguir em frente deduzindo esse valor, né, batendo esse valor a pagar do saldo, eu tenho que testar se esse valor é superior ao saldo que eu tenho em conta, né, que esse usuário tem em conta. Então, if, novamente, vou converter o valor que está dentro da variável valor a pagar, que é string, para inteiro, checando, pedindo para o pai checar se ele é maior do que saldo, do que a variável saldo. Se for maior que saldo, então eu tenho que imprimir a mensagem print saldo suficiente. Então, print, né? Vou colocar aqui um asterisco também. Saldo insuficiente. Ok? Legal. Agora, se não, se o saldo ele é suficiente, né? Se o valor a pagar ele é menor do que o saldo, então eu posso seguir em frente. Então, else, e aí fazer o quê? Fazer a dedução desse valor a pagar do nosso saldo. Então, a variável saldo vai receber o valor que tem lá, menos o valor que o usuário informou que ele quer pagar. Então, converter novamente de string para inteiro e vou abater da variável saldo. Ok. Depois disso, eu vou imprimir, então, aqui na tela do terminal, novamente utilizando o comando print, né, a mensagem, né, as duas mensagens para o usuário. Primeiro, dizendo que o pagamento foi efetuado com sucesso, pagamento efetuado com sucesso. Vou colocar 3 asteriscos aqui, né? E a segunda mensagem, também com o comando print, mostrando para ele quanto que ele ficou agora, né, com o saldo em conta. Qual que é o saldo atual dele? Saldo atual, opa, atual em conta, dois pontos, espaço, concatenar aqui agora com a variável saldo, só que a variável saldo ela está no formato inteiro, vou transformar para string, então saldo, str saldo, vou ainda concatenar mais aqui para ficar completa a frase, vou colocar saldo de tantos reais, ponto, ok? Então, aqui terminou a nossa estrutura de código para tratar a opção 1, né, caso o usuário opte, né, pela opção 1. Agora, se ele, né, optar pela opção 2, então aqui embaixo eu vou ter que ter no mesmo, se ele fez esse teste, viu que a opção não é 1, então ele vai tratar a opção 2, né, se ele formou a opção 2. Então, vou ter um else aqui, um else, novamente, para testar a opção 2. Então, int, opção, se a opção for igual a 2, faça. Aí, nesse caso, a opção 2 é saque. Então, novamente, eu vou pegar aqui o que o usuário vai ter informado, né, na tela, vou pedir para ele informar aqui qual que é o saque que ele quer fazer. Então, input, através, novamente, da função input. Input, informe o valor para saque. Dois pontos, espaço. Ok? E, novamente, eu tenho que fazer o teste se ele tem saldo suficiente para fazer saque. Int, converter de string para inteiro, né? Se esse valor for maior do que saldo, então o saldo está insuficiente. Então, vou chamar a função print, vou colocar a mensagem na tela, 1, 2, 3, saldo insuficiente. Ok, certo? Se não, ou seja, se o valor que ele quer sacar for menor do que saldo, então eu posso seguir em frente realizando o saldo. Então, se não, então faço o quê? Saldo vou deduzir de saldo menos int, o valor que ele informou que está na variável operação. Ok? E vou imprimir na tela novamente, fazer a impressão, né, através do comando print na tela do terminal, informando que saque de mais operação mais, ou seja, por que operação? Porque lembra
o valor que ele informou para saque está sendo armazenado nessa variável operação, porque foi essa variável que recebeu, né, que recebeu o valor passado pela função input. Então, o saque de valor tanto realizado, espaço realizado com sucesso. Legal? E aí, novamente, eu vou informar aqui o saldo que fica, né, o saldo que ele teve em conta. Então, print saldo atual em conta, dois pontos, espaço, mais, vou converter os para string, porque, né, o valor da variável saldo para string, porque a variável saldo ela é um valor inteiro nesse momento, né? Mais completar a frase aqui com espaço reais, ponto. Legal? Legal. Agora, se ele... a gente está dando para ele só duas opções, né? Aqui em cima, opção um, na verdade três, né? Que vão ter operações mesmo matemáticas. Pagar ou sacar. Mas você também pode selecionar a opção 3. Então, se ele testou, se ele informou a opção 3, o programa vai testar todas essas condições, não é a 1, não é a 2. Então, a gente vai ter que ter uma outra condição aqui, else, para ele testar quando for igual a 3. Quando for igual a 3, a gente sabe que ele quer encerrar o programa, então a gente simplesmente vai chamar novamente o método print e informar na tela fim do programa. Ok? Vou colocar uma exclamação aqui, fecha aspas dupla e pronto. Agora vamos executar o programa para ver como que ficou. Faltou um detalhe aqui, ó, no if saldo, tá vendo que ele está marcando com tarjando em vermelho aqui, porque eu não coloquei dois pontos, ó, na sintaxe do if. Então, if, testei a condição, dois pontos para então, executa tais e tais comandos, estrutura de bloco de código, ok? Então, aqui está ok, deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui para errado em termos de sintaxe. Não, vamos executar agora e testar o programa funcionando. Executei, ok, ele me trouxe aqui na tela as opções, 1, 2, 3, vamos testar a primeira, que é pagar uma conta, então eu vou pagar. Ele está me informando aqui agora, deixa eu só aumentar um pouquinho a tela do terminal para ficar mais visível para você. Ele está me listando aqui as opções, né? Selecione uma das opções da lista abaixo, já que eu informei que quero pagar uma conta. Então, conta de energia, né, ou água, IPVA, outros tipos. Então, eu vou informar aqui, o nosso programa está preparado para testar. Opção 1, então, opção 1. Ele está me pedindo agora aqui o valor. Eu vou colocar um valor acima do meu saldo de R$ 500, por exemplo, R$ 550. Ok, funcionou. Ele falou, ó, saldo suficiente, eu não consigo pagar uma conta de R$ 550, porque eu só tenho R$ 500 em conta. Ok, agora vamos executar novamente e testar com o valor que está dentro do saldo que a gente tem em condição de pagar. Então, vamos lá, primeira opção, ok, pagar. Ele novamente me listou as opções, conta de energia e água. Eu vou selecionar um, valor a pagar, vou dizer que é R$ 350 o valor da minha conta. Legal. Ele falou, ó, pagamento efetuado, né, processou lá, fez as contas, pagamento efetuado com sucesso, saldo atual de R$ 150, ok? Legal. Agora vamos testar a opção de saque. Vou executar novamente aqui, vou selecionar a opção 2 de saque. Agora ele está me pedindo para informar o valor do saque, vou dizer que, de novo, acima de 500, vou colocar 600, saldo suficiente. Legal. Condição de cheque de saldo está funcionando, de verificação de saldo está funcionando corretamente. Vou executar novamente aqui, de novo, opção 2. O valor a sacar agora eu vou dizer que é R$ 250, ok? E ele, ó, fechou, ok? Checou lá, o valor, né, do saque está abaixo do nosso saldo, então a gente tem saldo, ok? Então, saque de 250 realizado com sucesso, saldo atual R$ 250. Legal? Agora vamos testar a última opção do nosso programa, que é, ok, eu não quero eu não quero fazer nenhuma dessas opções pagar ou sacar, então eu quero encerrar o programa, 3, fim do programa aqui encerrar, ok?